Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nos nossos estudos dos pequenos grupos. Estamos na semana 3 do livro Manancial 2021. O título de hoje é A Montanha Russa da Vida. E o texto base está em Isaías 33, versículos 2 a 6. Sempre no Manancial tem as perguntas de quebra-gelo. E a pergunta de hoje é: compartilhe com o grupo sobre como foi a sua primeira experiência ao andar numa montanha russa. Então, lá nos pequenos grupos do WhatsApp, cada pequeno grupo da igreja vai contar essa sua experiência, como foi andar numa montanha russa pela primeira vez. Temos aqui o tempo de compartilhar a palavra, e nós vamos ler a palavra de Deus no texto da semana, que é Isaías 33, versículos de 2 a 6, quando a palavra de Deus diz: Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado, sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto fogem os povos, quando tu te ergues as nações são dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo como se ajuntam as lagartas, como os gafanhotos saltam. Assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime,
pois habita nas alturas. Encheu Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra, lida agora para as nossas vidas. Senhor, que essa palavra possa fazer a diferença, possa realmente tocar nos nossos corações. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre gosto de dar um contexto bíblico sobre os nossos textos base. E não podia ser diferente. Temos aqui no livro de Isaías, que fica no Antigo Testamento, as profecias de um profeta que viveu de 765 a 781 antes de Cristo, quer dizer, 700 anos antes de Cristo. E ele esteve nos reinados de muitos reis do sul. O rei Jotão, o rei Acais, Manassés e Ezequias eram do reino do sul, ou também chamado de reino de Judá. Isaías era de uma família rica, uma família que tinha posses, era da classe alta, e ele teve contato com a realeza, e ele serviu de uma espécie de conselheiro espiritual, mas também um conselheiro na área de relações exteriores do reino de Judá. Durante a segunda metade do século 8, Isaías alertou contra a apostasia que existia no reino de Judá. O povo sempre se desviava e sempre Deus levantava profetas que alertassem o povo. E naquela época já tinha acontecido a queda do reino do norte, que tinha as 10 tribos e que a capital era de Samaria. Então Isaías foi contemporâneo a essa destruição lá da cidade de Samaria pela Síria. Isaías também participou da resistência em Jerusalém, quando a Assíria, o rei Senaqueribe, cercou Jerusalém. Já tinha conquistado várias cidades ali de Judá e do Reino do Norte também, e agora estava com um grande exército cercando Jerusalém, e Deus atuou poderosamente, e é uma história muito conhecida, quando 185 mil assírios foram mortos por um anjo no ano 701 a.C. A mensagem principal do profeta Isaías foi que o Salvador, o Messias, o rei, viria de Israel. Os principais temas do livro de Isaías, que é conhecido também como o Evangelho do Antigo Testamento, ele fala sobre o dia do Senhor, ou seja, sobre o último dia, quando Deus viria, quando mandaria o seu juízo, que Jesus Cristo voltaria à terra. Pelo menos em 45 ocasiões no livro, fala naquele dia, a expressão justamente sobre o dia do Senhor. Isaías fala também sobre as bênçãos de Deus para o povo de Israel, quando a nação fosse restaurada. Ele alertou que por causa do pecado o povo iria para o cativeiro, mas quando a nação fosse restaurada, o povo de Israel teria bênçãos. Também que Israel seria levado de volta à Palestina depois do exílio, e que a região da Palestina seria restaurada, que Jerusalém seria a capital da terra, que os remanescentes de Israel receberiam bênçãos, que as nações seriam abençoadas pelos ensinos do Messias prometido, e que toda a criação seria abençoada nessa restauração no último dia, quando o Messias retornar. Especificamente do capítulo 33, que é base para todos nós hoje, o capítulo 33 é uma oração para que Deus desse a vitória sobre o rei Senaqueribe da Síria. Foi justamente quando
Jerusalém estava cercado pelo exército da Síria. Essa vitória está narrada em 2 Reis, capítulo 18, versículos de 13 a 37, quando o rei Senaqueribe da Síria já havia conquistado muitas cidades do reino de Judá e só faltava Jerusalém. Esse cerco tem uma passagem muito interessante, que foi uma guerra psicológica, que os assírios eram mestres em fazer isso. Eles cercavam as cidades e eles pegavam pessoas, retiravam a pele da pessoa viva, depois derramavam óleo quente, faziam torturas para fazer guerra psicológica contra aquela cidade que estava cercada. E nesse caso aqui, Senaqueribe mandou que falasse no idioma de Jerusalém, no hebraico, para que todos pudessem entender, fazendo ameaças tanto ao rei como ao povo também, e também zombando do nosso Deus Todo-Poderoso. Senaqueribe cercou Jerusalém, fez essa guerra psicológica. Ezequias então, ele rasgou as suas roupas, ele reconheceu o seu pecado, ele clamou a Deus, e Deus mandou uma resposta divina por intermédio do profeta Isaías. O profeta Isaías disse que os assírios não entrariam em Jerusalém. Foi isso que aconteceu. Naquela mesma noite veio um anjo do Senhor que matou 185 mil assírios, fazendo com que o rei Senaqueribe ficasse envergonhado e se retirasse com os outros que sobraram. E quando o Senaqueribe chegou lá em Nínive, que era a capital da Síria, os próprios filhos de Senaqueribe mataram o seu pai. Veja que coisa triste de um homem que zomba de Deus. Especificamente do texto lido nosso, que é a reflexão do livro Manancial, essa reflexão foi escrita por uma pessoa muito querida, muito conhecida da minha família, é a irmã Peg Fonseca, que é a esposa do pastor João Soares da Fonseca, que é o presidente da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. A irmã Peg, eu brincava com ela que ela era uma missionária americana que amou tanto o Brasil que se casou com um pastor brasileiro. E ela ria quando eu falava essas coisas. A autora, a irmã Peg, ela destacou no capítulo 33 de Isaías, que é uma oração, o versículo 6. E esse versículo 6, ele ensina que haverá em Sião, ou seja, o profeta Isaías estava falando sobre o céu, sobre Jerusalém celestial. Falou sobre a estabilidade ou firme fundamento. E o texto do Manancial foi apresentado então com uma ilustração, a ilustração sobre a montanha russa. A montanha russa, ela tem aqueles sobes e desce, e a pessoa então tem aquele passeio agradável lá no parque quando vai na montanha russa. Mas quando os anos passam, nós sabemos que não gostamos mais dessas aventuras. Os adolescentes, os jovens, eles gostam mais dessas aventuras, né? E ela compara então que a nossa vida aqui na terra é uma montanha russa. Tem momentos que nós estamos bem, tem momentos que nós não estamos bem aqui na terra. E a nossa vida até parece uma montanha russa. E a autora também, ela disse que somente Deus pode nos dar firmeza, constância, estabilidade, equilíbrio e segurança na vida para ficarmos em pé. Realmente são muitas dificuldades que nós passamos e temos que clamar ao Senhor nesses momentos de vai e vem da vida, de sobe e desce, essa montanha russa que é a vida. Nós temos que clamar ao Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor Jesus, nós crescemos na nossa adoração, na nossa reverência e no nosso amor a Deus. E como aplicação do estudo bíblico, temos a seguinte pergunta: o seu mundo está deixando você tonto? Esse sobe e desce da montanha russa da vida está deixando você tonto? Então ande de mãos dadas com o Senhor Jesus Cristo.
em cada crise, sem falhar. Sempre confie em Deus. Deus abençoe e que você seja realmente uma bênção na mão de Deus.